que tipos de medos existem? Vamos colocar aqui medos de terra, de água, de ar e de fogo. Tá? Então, medos de terra são os medos que têm a ver com o corpo físico e a matéria, né? Dinheiro, recursos, trabalho. Então, esses são os medos de terra. Medos das coisas sólidas, né? Do nosso corpo. Medo do corpo ficar doente, paralítico, medo de ter dor física, dependência física, medo de passar fome, de ficar pobre, né? E tudo mais. Ou em relação à nossa família, nossos amigos ou nossa equipe, mas um medo material, financeiro, corporal, de recursos. Esses são os medos de terra. Medos de água é em relação ao afeto, ao carinho, ao amor, à felicidade nas relações. Então, é o medo de ficar sozinho, de ficar triste, de ficar sem amor, sem carinho, sem afeto, né? Não ter relações saudáveis, então acabar tendo uma relação tóxica de desrespeito, de desconfiança, de mentira, de traição, de agressão, de indiferença, enfim, de brigas, conflitos, medo de não dar certo as relações afetivas, né? De casal, de família, de filhos, acabar tendo um filho que se desvia um caminho antiético, um caminho de involução em vez de evolução. Então, esses medos afetivos, né? São os medos de água. Medo de não conseguir formar seu amor próprio, sua autoestima, não se amar e tal. Ou medo de amar, né? Medo de amar, se entregar e de repente o outro te manipula, a outra pessoa te inveja ou te manipula, enfim. Os medos de ar. Medos de ar em relação ao intelecto, à razão, então medo de ficar ignorante, não ter conhecimento, não ter as informações, ficar para trás, ficar obsoleto, sem conhecimento, de ficar na ignorância, de ser enganado, né? Medo de não ter clareza de qual é o seu propósito, sua missão, seus talentos, para que serve, para que está aqui, não ter clareza que decisões tomar, quais são as melhores estratégias, não ter um planejamento, não saber para onde conduzir sua vida, como tomar decisões. Então, esses medos intelectuais, né? Medos de fogo, medos que tem a ver tem o fogo terrestre e o fogo celeste, né? Então, como aprendi com o meu mentor, o fogo terrestre é o da paixão, do empreendedorismo. Então, é o medo de empreender, medo de se apaixonar por um negócio, por um ideal, por uma pessoa, medo da vulnerabilidade, né? Medo de se arriscar e não dar certo, medo de lutar por uma causa e ser perseguido, ou até morto por causa disso, ou a família ir contra. E o fogo celeste, que é o espiritual, medo de tudo que seja espiritual, ou medo de ir para o inferno. Então vem o fanatismo espiritual, né? O medo de ser um pecador, ou qualquer coisa assim que leve a um fanatismo, um fogo que queima e destrói. Ou a não acreditar em nada, desconexão espiritual. Então aí vem o medo de morrer, né? O medo de morrer e do que tem além, porque não viveu bem, não viveu feliz, não fez o bem, não realizou seus sonhos, então teve medo de viver. Isso se projeta no medo de morrer e no que vem depois, né? As pessoas que vivem bem, plenamente, tranquilas quando vier a morte. E se não tiver nada depois da morte, então não tem do que se preocupar. E se tiver algo depois, vai ser bom porque viveu bem a vida. Entendeu? E ajudou a servir o planeta, a natureza, as pessoas. Então esses são os quatro medos. Legal?